Boa tarde a todas e a todos. Depois disto, vejo-me um bocado aflito de falar sobre outro lado da repressão. Há uma coisa que intriga sempre. A Seara durou 48 anos de ditadura. Conseguiu atravessar 48 anos de ditadura. Apesar dos ataques da censura, dos ataques da imprensa do regime, das prisões e buscas frequentes da polícia, da asfixia económica, pronto. Por exemplo, a Seara e a propósito disso, um dos objetivos maiores da polícia é a intercepção postal e a escuta telefónica da Seara Nova e de vários seus colaboradores. Aliás, é quase a título de graça, mas há um documento da PIDE em que Luís Filipe Salgado Matos, em 1971, a PIDE escreve: filiação partidária, Seara Nova. E que é espantoso. Não? A Seara, como é que a Seara entra, digamos, após o golpe militar do 28 de maio de 26, a Seara faz uma nota oficiosa em que, no fundo, põe duas hipóteses. A primeira, está disposta a apoiar um governo excepcional, com liberdade de ação, composto por competentes. Enfim, é mais paleio, mas depois acrescenta: reprovará um governo com a tendência a firmar um regime antiliberal e o predomínio de classe e a não respeitar a liberdade de consciência sob todas as suas formas. E eu creio que esta frase é mais ou menos um retrato do que, com muitas idas e vindas, foi a Seara durante a ditadura militar e depois o Estado Novo. Reparem que a Seara tem presos muitos dos seus, inclusive, dirigentes, logo em 27 e vai até abril de 74, concretamente a 18 de abril de 74, em que novamente são presos vários seareiros. E isso é uma permanência da vida da Seara, porque aqueles intelectuais, na sua maioria, tinham atividade política, tinham opiniões. Isto apesar da Seara ser claramente uma revista que se declarava antibolchevista, defensora do vago socialismo liberal e, por outro lado, colonialista, no sentido republicano, mas era uma revista que fazia o elogio da missão civilizadora, geralmente em África. Muitos destes homens tinham origem maçónica, os homens dos fundadores da Seara, e ao longo de toda a existência da Seara, as guerras de alianças ou de não alianças parece-me que são extremamente importantes e que vão indo para a direita ou para a esquerda, também consoante os próprios colaboradores da Seara e as polémicas que se travam na Seara ou à volta da Seara são fundamentais para entender isso. A seguir ao 3, enfim, nós costumamos dizer em Lisboa o 7 de fevereiro, na realidade começa a 3 de fevereiro de 27 no Porto, portanto de 3 a 9 de fevereiro, para a Seara é quase fatal. Ou seja, seguem para o exílio o Proença, o Jaime Cortesão, o Aquilino, que é preso e depois vai para o exílio. Portanto, a Seara fica quase amordaçada
a sua direção quase que desaparece. Por outro lado, nos anos seguintes, a repressão é violentíssima sobre os militares, em grande parte, e sobre os intelectuais que com eles estavam ligados nas várias tentativas revolucionárias, como muitos diziam na altura, de reposição da liberdade constitucional. Que muitas vezes não era mais do que isso. Era uma tentativa. A repressão, por exemplo, há o caso do navio do Pedro Gomes, que embarca com destino a Timor, embora depois tenha espalhado os presos por vários sítios, e tem 380, de acordo com o Diário da Manhã, são 380 presos que vão deportados naquele barco para Timor. Um dos quais é o Ultra Machado, que aliás colaborou na Seara Nova, e o Ultra Machado tem um documento que faz. Ele é deportado para Timor. Em Timor havia dois grandes campos de concentração, que era a Ilha de Atauro e o enclave de Oecussi, que ele descreve como um verdadeiro campo de concentração, o de Oecussi, com profundas e largas fossas cheias de água e em volta os postos de arame farpado. Metralhadoras em posição vigiavam o campo de um sítio próximo. Um comerciante à frente de uma força indígena e empunhando um chicote dava ordens. Note-se que o Ultra Machado consegue fugir de Oecussi num barco a remos, depois de conseguir combinar com um barco holandês que o apanhava. E, portanto, saiu do Oecussi, acaba por ir para o exílio também. Muitos outros lá permanecem. A Seara tem sobre estes golpes e contragolpes, tem posições nem sempre absolutamente claras. Há uma nota que eu creio que é de 28, não consegui apurar, que escreve assim, uma nota da Seara. A Seara Nova nega mais uma vez a sua solidariedade com quaisquer movimentos revolucionários sem preparação doutrinária ou na opinião pública, sobretudo os que tenham a aparência de um pronunciamento militar, e julga que a situação exige, mais do que nunca, um governo forte e digno que, ao contrário do presente, satisfaça as aspirações republicanas, o início à resolução dos problemas nacionais. Ou seja, é uma posição em que, de alguma forma, diz estes putos não estamos neles, queremos que haja, no fim de contas, um programa político das revoltas militares. Ainda assim, muitos ceareiros, ao longo de 50 anos, vão participando em todos os putos que há no país. Nas várias revoltas, lá estão os ceareiros. Da mesma maneira que depois estão nos grandes movimentos, como geralmente o MUNAF, o MUD juvenil e por aí fora. E depois as campanhas eleitorais, etc. António Sérgio, e é um pequeno documento que creio que interessará conhecer, é preso em 27 de agosto de 35, aspas, por se encontrar na companhia do ex-tenente-coronel Aragão. Fechar aspas. É o que a PIDE escreve. O tenente-coronel Aragão é um homem que foi demitido em 31, que vai para o exílio em França, regressa em 40 e vem a ser fixado a residência nos Açores. Entretanto, enfim, uma semana depois da prisão de Sérgio, é decretada a sua incomunicabilidade. No dia 9, portanto, mais uma semana sensivelmente, é perguntado sobre as suas relações com o ex-tenente-coronel Ribeiro de Carvalho e declara
tudo o que lhe foi perguntado é pura lenda. Em 30 de outubro de 35, portanto, um mês e meio depois, a PVDE faz um relatório em que diz: nada se prova contra António Sérgio, mas a polícia, e eu passo a citar, tem a certeza das acusações e, por isso, deve ser afastado do país, o que submete à decisão do Ministro do Interior. E acrescenta: embora o arguido se sirva do clássico sistema de defesa, negando pura e simplesmente as acusações que lhe foram feitas, pode a polícia afirmar, pela boca dos seus serviços secretos, de que elas são verdadeiras. E, em dezembro desse ano, por deliberação do Conselho de Ministros e em cumprimento do despacho de Sua Excelência ao Ministro do Interior, tem de abandonar o país por tempo indeterminado, por lhe ter sido proibida a residência em território nacional. E parte para o exílio. No entanto, a polícia ainda vai prender, no ano seguinte, o João Neto Soares, acusado de ter em sua casa, designadamente, cerca de 2.000 exemplares do jornal Liberdade, atualmente suspenso, e cerca de 2.000, e o que decorreu do pedido que lhe fez António Sérgio, de quem era amigo pessoal, quando dele se foi despedido à estação de Caminho de Ferro. É longa a lista dos ceareiros que são presos, demitidos, banidos do território nacional, deportados, etc. Embora, e isto é típico do fascismo à portuguesa, ninguém é acusado de ser da Seara Nova. São todos acusados dos mais variados crimes, ou de participação política, ou os chamados crimes de imprensa, etc., etc. Acusado de ser da Seara Nova, pelo menos nunca encontrei ninguém preso com esse argumento. Alguns exemplos. Alberto Candeias é preso na base da informação de um informador, de um bufo, que a PI designava por RS, e é preso em 39, acusado de ter reuniões da maçonaria em sua casa, onde devia ter o nome simbólico de Alberto. Sobre Mário Ruivo, por exemplo, já em 1960, a PI descreve: é comunista convicto, é indivíduo absolutamente pernicioso, devido à ação que sempre desenvolveu sobre os colegas, tendo sempre mantido entre eles o espírito subversivo. Chegados a 18 de abril de 74, há uma série de gente ligada à Seara Nova, não diretamente à sua redação, há alguns casos. A Helena Neves, o Gurjão Duarte, o Tigrinha, o Sérgio Ribeiro, o tal Fernando António Pinheiro Correia, o Albano Lima, o Mário Ventura Henriques, o Sena Lopes, o Manso Pinheiro. E é curioso o que a própria PI descreve. A PI, creio que todos sabem, mas em todo caso, fazia geralmente um alto fantoche, que era para cumprir o prazo legal de 48 horas, em que perguntava se era do partido não sei quê, se o Partido Comunista se assinava, se recebia a imprensa não sei quantos, quanto é a sua cotização. Mas neste processo, a PIDE vai mais longe. A folhas 34, no alto fantoche de um dos presos, que obviamente não tinha advogado, escreve assim: fulano, a quem foi interdita a assistência de advogado em interrogatório, por haver inconveniente para a investigação, sendo por isso substituído pelas testemunhas fulano e Beltrano, ambos agentes da DGS, que se obrigam a guardar segredo de justiça. Isto é uma atuação bastante típica. E atenção, esta atuação da PIDE, neste caso concreto, já decorre da alteração da lei da PIDE para a DGS. Ou seja,
quando o Caetano fez várias alterações, uma das quais era esta: tinham direito a advogado, pediu era não ter. Da mesma maneira que até nomeou um juiz chamado Saudade e Silva, era o nome dele, que era um tipo até tido por mais ou menos democrata e tal, para acompanhar a PIDE e fiscalizar a PIDE. Conhece-se a fiscalização. A maior parte dos ceareiros passaram pelo Aljube, pelo menos até 65, data em que o Aljube é fechado. E a maior parte conheceram, portanto, os curros. No outro dia levantou-se aqui, na primeira sessão, levantou-se a questão dos curros. O que era afinal dos curros? Como é que era? Como é que não era? Os curros é uma evolução tecnológica da PIDE, ou seja, aliás, da PVDE. Inicialmente, o Aljube era composto por salas abertas, salas comuns, onde havia 30, 40, 50 presos. E não havia salas de isolamento, segredo, da mesma maneira que havia, e há várias notícias disso, uma sala chamada a Sala dos Colchões, que era uma sala de tortura, que estava com colchões à volta das paredes para se não ouvir o som, e onde morreu pelo menos identificados 2 homens, morreram nas torturas aí efetuadas, e no final dos anos 30, anos 40, a PIDE, até aí a PIDE, o isolamento era feito quase sempre em esquadras da PSP. E geralmente no Governo Civil de Lisboa. Mas noutros sítios também, por exemplo, no Porto havia o Aljube do Porto, que raramente se fala, mas onde também muita gente foi presa, incluindo ceareiros. A PIDE depois percebe, até por experiências internacionais, que o isolamento é uma das melhores armas de que dispõe para quebrar a resistência dos presos. Então concede para o Aljube a adaptação do segundo piso, que tinha salas comuns, constrói 14 curros, e aqui para o quarto andar faz exatamente o mesmo. Concebe, há uma planta desenhada com os mesmos 14 curros, ocupando também o quarto andar, obra que depois não foi feita, não foi realizada. E este piso esteve quase sempre entregue aos guardas e aos PIDs, propriamente dito, e a enfermaria era no terceiro, se eu bem me lembro. O que era um curro? O curro era uma divisão que tinha cerca de 2 metros de comprimento, por 1,5 metro, sensivelmente, com uma característica que era uma grande altura. O pé direito tinha cerca de 3,5 metros. Aliás, nas obras para o museu, no sítio onde eram os curros, verificou-se que o Ministério da Justiça, que tinha ocupado este edifício, tinha tapado uma parte do teto. E quando se começaram as obras, toda a gente tinha passado pelos curros e exigia, mas não era esta a altura dos curros. Era precisamente uma coisa desproporcionada. E encontrou-se, de facto, a altura, que eram 3,40 metros, salvo erro, que o teto dos curros tinha. Os curros tinham várias particularidades. A primeira é que tinha 2 portas. A primeira é uma porta fechada, digamos, de madeira, com um pequeno postigo de 15 centímetros, enfim, cerca de 15 centímetros de altura, e depois um pequeno intervalo, onde havia uma... Os curros não eram todos iguais, há 2 ou 3 que são diferentes, mas enfim, onde havia uma pequena prateleira, onde a PIDE guardava, guardas prisionais guardavam o relógio, o cinto, ou seja, aquilo que era tirado ao preso, caneta, se a tivesse, etc. E depois uma porta gradeada,
tal como está reproduzido, enfim, tão fielmente como foi possível aqui no museu, onde o preso estava com várias particularidades. Se o postigo exterior estivesse fechado, era noite. E tudo o que havia nos curros era uma lâmpada de 10 watts, que era uma coisa simpática, porque era quase noite. Quer dizer, os presos tinham que tocar a campainha para chamar o guarda para ir à chamada casa de banho. E, portanto, o guarda aparecia quando lhe apetecia. Era sempre uma das coisas mais penosas. Que eu saiba, houve presos aqui nos curros que estiveram de 3 a 6 meses. Isto tem a ver com a legislação aplicável à prisão preventiva, na altura. E, portanto, a grande maioria não ultrapassava os 3 meses. Alguns, no entanto, estiveram 6 meses. E há um caso ou dois em que terão estado 9 meses. As refeições eram uma coisa absolutamente execrável, embora, de uma forma geral, fosse permitido aos presos mandar vir comida das famílias, quando as famílias estavam aqui, pronto, à mão de semear, digamos. Se a pessoa estivesse em Valdevargos, a família, obviamente, não vinha trazer a comida ao seu preso. Outra característica era que não havia médico. Havia esse posto de enfermaria, foi primeiro um posto de enfermaria, depois passou a enfermaria, que se limitava a ser umas camas, em vez de ser o bailique de levantar e baixar que existia nos curros, em Madeira, eram camas de ferro, normais, iguais aos hospitais e às prisões. Ou seja, os presos não tinham qualquer espécie de tratamento a não ser em emergências, em que então lá vinha o médico da pilha. Era o habitual. Há um caso grave aqui no Aljube, é que nós não sabemos quantas pessoas cá estiveram, porque desapareceram os livros de registro. Não se encontraram até hoje os livros de registro dos presos. Sendo que os guardas prisionais assinalavam quando o preso saía, quando o preso voltava, dos interrogatórios, designadamente. Reparem que a partir de 38 os interrogatórios começam a decorrer na sede da PIDE. E quando é, aliás, depois construído o terceiro andar. E, portanto, nos primeiros tempos, os presos iam de elétrico ou a pé para António Maria Cardoso. Que é uma coisa espantosa. Enfim, guardados por PIDs ou GNRs também, PSPs. Mas a maior parte dos interrogatórios decorriam nas cadeias, nas celas da PSP. Só a partir de 38, quando a PVDS se instala na António Maria Cardoso, é que passam a ser lá geralmente os interrogatórios. António Maria Cardoso, vale a pena, enfim, alguns sabem, outros não saberão, foi na António Maria Cardoso a primeira sede da Seara Nova, no número 26. É uma pequena coincidência, não demasiado agradável. O que é que... A prática do isolamento, obviamente que dependia muito das características propriamente do preso, do tipo de resistência que tinha, etc. Mas era a principal arma usada pela PIDE-DGS antes dos interrogatórios. A partir de 65, os presos vão para Caxias, portanto, mesmo em prisão preventiva, digamos. E aí há um novo fenómeno, que é a PIDE, em 71, vai também para Caxias, e, portanto, a partir daí, o preso está ali, à mão, é só ir buscá-lo. Não há problema nenhum, os PIDs iam diretamente à cela buscá-lo. Às vezes nem sequer
pediam aos guardas prisionais, iam buscá-lo. E, portanto, isso corresponde também ao aumento significativo da tortura nos últimos anos do marcelismo. Porque não há qualquer espécie de controle. Aqui, apesar de tudo, sabia-se que fulano foi chamado a António Maria Cardoso. Como os guardas diziam a frase que era: prepare-se para ir à polícia. Aqui no Aljube também convém dizer uma outra coisa que neste momento não existe no museu, por várias razões, mas chegou a estar aqui feita uma exposição com isso, que era a questão do parlatório, ou seja, as visitas poucas que eram permitidas aos presos. O parlatório era no resto do chão. Quando entram, se repararem, há um buraco na parede, que era precisamente por onde os guardas vigiavam os parlatórios. O parlatório era, desde muito cedo, pelo menos as descrições coincidem, era rede de arame e tinha, no fundo de contas, 3 pedaços. Uma onde estava a família estava cá fora, depois havia um corredor no meio e o preso estava ao fundo. O corredor no meio era para estar um agente da PIDE a controlar a visita e, frequentemente, a interromper a visita. Há casos também em que, por exemplo, em 65, há casos, antes do fecho do Aljube, em que presos foram arrastados e algemados porque as carrinhas da PIDE, que eram carrinhas relativamente pequenas, essas que serviam para o transporte de presos, estacionavam aqui. Portanto, o elétrico tinha que parar à espera. Este passeio, como sabem, é estreito. Portanto, estacionava em cima do passeio e às vezes, se o preso oferecia resistência, estou a pensar um caso, por exemplo, Filipe Rosas, o médico, Filipe Rosas foi espancado e algemado e metido à força na carrinha. Pronto. Com gente a ver, aliás, protestos. Sobre o Aljube é curioso, há um relatório em 64, salvo erro, do Sacchetti, que então era subdiretor da PIDE, a dizer que o Aljube tem que acabar. Não tem segurança nenhuma. Porque toda a gente sabe que há ali presos. E, portanto, ele faz todo um discurso genial a dizer: é preciso acabar com isto, porque isto ainda acaba mal. Eles ainda fogem todos. Houve tentativas de fuga e fugas conseguidas no Aljube, mas era extremamente difícil, apesar de ser um edifício muito antigo. E, portanto, tinha, do ponto de vista policial, tinha debilidades, porque era possível ir por uma parte do telhado, houve quem escavasse paredes, pronto, havia algumas particularidades. Não, foi o do costume, foi o Jaime Serra. Escavou uma parede, mas esse, enfim, era habitual. E aqui também começou, creio eu. Não, o Jaime Serra é que é apanhado na fuga, sabe? Na fuga do Aljube. Isto veio a propósito das questões que aqui foram levantadas, que é a Seara Nova atravessa todo este tempo da ditadura como uma revista, que não é obviamente uma revista para o povo, é uma revista para os intelectuais e estudantes, mas que, apesar de tudo, entrava em certas camadas por via política, noutras camadas populares por via política. Eu lembro-me de que, em algumas terras do país mais recônditas, apesar de tudo, lá o senhor dos jornais vendia também a Seara Nova. Isso era frequente a ver. Se calhar era um número ou dois, mas havia locais onde se vendia também a Seara Nova e não apenas na cidade e junto à universidade. Muito rapidamente, e desculpa este talvez descosido que tentei dizer, foi uma coisa que a PIDE usou contra os colaboradores da Seara Nova todos os seus instrumentos. Os ceareiros
foram, desde os primeiros dias, como vos li, resistentes à ditadura. A Seara foi povoada por diferentes camadas com diferentes orientações políticas. É, no entanto, interessante que, na sua maioria, não se conhecem deserções na Seara Nova. Há umas quantas que os deixaram de escrever, alguns por estas razões que tu disseste, que é não estou para que me corta. Mas não há, assim, uma deserção. E, no entanto, as campanhas contra a Seara eram quase diárias da imprensa fascista. Na Voz, no Novidades, no Diário da Manhã, era raríssimo, o Manuel Anselmo, essas coisas, era raríssimo não haver ataques à Seara. E este conjunto de características faz da Seara, de facto, uma revista que depois, graças à sua colocação online, nós passamos, por exemplo, eu só conhecia a Seara do meu tempo, não conhecia a Seara para trás, praticamente. Havia lá umas em casa, mas nunca me interessaram muito. Hoje é possível penetrar na Seara com grande espanto, em alguns casos, quer pelo seu caráter cultural, quer mesmo pelas posições políticas assumidas. É como diz o Luís, tem dito isso frequentemente, que é, por exemplo, a melhor descrição da criação do MUD vem na Seara, de facto. Vem detalhada, perfeitamente rigorosa, a sessão no teatro. A Seara é uma revista que tem fases essencialmente culturais, fases essencialmente, eu diria, académicas quase, de grandes estudos, etc. Há dois sinais muito engraçados, que é, por exemplo, isso os leitores percebiam, que é, logo a seguir, a 45, aparece um artigo de um tal, na altura assinava Jorge Macedo, mais tarde mudou de opinião e de nome, logo a seguir, que é sobre 1383. Portanto, a Seara publicou em grande destaque, logo a seguir, a 45, a Revolução de 1383. E isto para os leitores tinha significado. As pessoas percebiam porque é que era este sinal. E eu creio que a Seara conseguiu sempre, com altos e baixos, percorrer esse caráter de resistência cultural, de resistência política ao regime fascista. E é por isso que 100 anos depois da sua criação nós estamos aqui a assinalá-lo. Muito obrigado.